Boa noite. Boa noite. Em ato contra a presidente Dilma, manifestantes bloqueiam faixas da Avenida Paulista. Adolescente de 14 anos confessa ter assassinado o guarda civil na frente do filho em São Paulo. Outros 2 homens são presos suspeitos de participação no crime. Obra que vai interligar o Rio Paraíba do Sul ao Cantareira só deve começar em 90 dias. Vários postos de São Paulo antecipam em um dia o aumento da gasolina e do diesel. E a história das tradicionais marchinhas do Carnaval Paulista. Adolescente de 14 anos confessa ter matado uma guarda civil em São Paulo, segundo a polícia. Hoje foram presos o irmão do menor e um outro homem suspeito de participação no crime. O adolescente confessou ter atirado na guarda civil Ana Paola Teixeira, na frente do filho de 7 anos. O menor tem uma ficha criminal que inclui delitos como roubo, furto e tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele estava foragido da Fundação Casa e agora será encaminhado para a Vara da Infância e da Juventude. O crime aconteceu na última quarta-feira em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. O corte de uma árvore centenária em um terreno particular na zona sul de São Paulo gerou protesto dos moradores da região. A árvore está localizada no terreno de uma antiga casa de shows desativada, na Avenida do Jamariz, em Moema. A rua foi interditada pela CET e uma equipe de poda contratada pelos administradores do terreno começaram o corte por volta das 11 horas da manhã. Indignados com a derrubada da árvore, alguns moradores protestaram. Segundo essas pessoas, a árvore não apresenta qualquer sinal de doença e não causa problemas para a região. A patrulha rural da Polícia Militar foi chamada. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente informou em uma nota que o corte da árvore foi suspenso até segunda-feira, quando representantes do órgão se reunirão com o proprietário do terreno. A obra de interligação do Rio Paraíba do Sul ao sistema Cantareira deve começar em 90 dias. O empreendimento será feito pela Sabesp e foi apresentado ontem pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidente Dilma Rousseff. O governo federal incluiu na lista do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, a transposição de águas da bacia do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, para reforçar o sistema Cantareira em São Paulo, em meio à pior crise hídrica que atinge o estado paulista. A construção vai ligar as represas Jaguari e Atibainha através de 2 adutoras, uma com 13,5 km de extensão e outra em forma de túnel com quase 7 km. A ideia é que o sistema funcione nos 2 sentidos, abastecendo paulistas e cariocas à medida que aumente a necessidade por água nos 2 estados. Você pode levar água da bacia do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, que pode beneficiar a região de Campinas, inclusive, e fazer o contrário. Quando você tiver maior disponibilidade hídrica do sistema Cantareira, para dar maior segurança à bacia do Rio Paraíba do Sul, beneficiar todos os municípios que ficam no Vale do Paraíba do Sul, inclusive a região metropolitana do Rio de Janeiro. Na represa de Paraibuna, no interior paulista, ocorre a junção dos rios Paraitinga e Paraibuna. O rio com o mesmo nome do município cruza a cidade. Aqui, a opinião dos moradores se divide quanto à utilização da água para complementar o Cantareira. Vai depender muito da chuva, né? Se chover e tiver bastante água no reservatório, eu acho que não vai fazer diferença. Aqui também não tem água. Vai levar o pouco que a gente tem daqui para São Paulo, vai resolver o quê? A obra, de mais de 830 milhões de reais, tem previsão para ser entregue em 1 ano e meio no sentido da represa Jaguari para o sistema Cantareira. Já o trecho inverso pode estar em funcionamento em até 3 anos. Para especialistas, a obra vai trazer mais segurança à população diante de futuras crises e períodos de escassez de água. O engenheiro especializado em saneamento básico alerta que obras deste porte demoram. É agora que nós temos que, inclusive, disparar projetos para que a gente consiga resolver isso daí, que não vai ser em curto prazo, não tem outra ação para a gente fazer, a não ser economia. A população, às vezes, não sabe a dificuldade que é você produzir água potável. Como é caro, como se gasta de produto químico, como se gasta de energia elétrica. Então, na medida que você tem essa crise, que facilita muito a conscientização, nós vamos amadurecer.
No último dia do mês, o nível do sistema Cantareira se mantém estável. O manancial opera com 5,1% de sua capacidade, mesmo volume há 6 dias. Durante o mês de janeiro, a chuva na região do sistema Cantareira foi um pouco acima da metade da média histórica do mês. Em relação ao dia anterior, o sistema Alto Tietê apresentou aumento de 0,2 ponto percentual. Está agora com 10,8%. O Guarapiranga, que tinha seu nível subindo, abaixou. O sistema estava com 48,2% e opera agora com 48,1% de sua capacidade total. E o final de semana começou com muito calor no interior e temperaturas amenas em toda a faixa leste do estado de São Paulo. A capital teve a tarde mais fria do ano até agora, com máxima de apenas 24,1 graus. Mas a partir de amanhã já volta a esquentar e as chuvas típicas de verão continuam. Vamos ver em detalhes, então, a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. O domingo promete sol, calor e chuvas isoladas na maior parte do país. Os maiores volumes ficam concentrados ainda entre o sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. No litoral nordestino, as chuvas vêm só para refrescar o calor. A máxima será de 31 graus em Salvador, 32 em Fortaleza e 34 em Vitória, onde o tempo firme também predomina. Em Curitiba, o dia ainda será fresquinho e a máxima não passa dos 24 graus. Aqui em São Paulo, o sol aparece entre algumas nuvens no interior do estado e as temperaturas ficam altas. As chuvas vêm de forma isolada a partir da tarde. A máxima vai aos 30 graus em Marília, 35 em Votuporanga. No centro-norte, as temperaturas também ultrapassam os 30 graus, chegando aos 35 em Ribeirão Preto. E no litoral, esquenta mais em relação a hoje e a máxima vai aos 29 graus. É que a frente fria já está se afastando, por isso o sol volta a aparecer entre alguma nebulosidade. A temperatura entra em elevação, mas ainda pode chover a qualquer hora, inclusive aqui na Grande São Paulo. Nesse domingo, mínima de 18 e máxima na casa dos 29 graus. E a semana começa quente, com termômetros na casa dos 30 graus, com as típicas chuvas de verão, tanto na segunda quanto na terça e na quarta-feira. A popularização dos blocos de rua em São Paulo trouxe de volta também as tradicionais marchinhas de carnaval. De forma ácida e bem-humorada, elas usam os problemas e polêmicas do cotidiano em suas letras. Esse ano, claro, a crise hídrica de São Paulo virou tema. Quem não se lembra das marchinhas de antigamente? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamar. O Curupira tem os pés para trás, o moonwalk dele, o Michael Jackson não faz. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça nasce do alambique e água vem do Ribeirão. As marchinhas de carnaval reinaram na música brasileira entre as décadas de 1920 e 1960, nas vozes de Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, Carmen Miranda. Foram criadas a partir da cadência da marcha portuguesa. Hoje, a mais antiga das nossas marchinhas ainda está na boca do povo. Cobre elas que eu quero passar. Composta por Chiquinha Gonzaga em 1899, especialmente para um bloco de carnaval, Ó Abre Alas é considerada a precursora na história das marchas brasileiras. Nesta tarde, o concurso de marchinhas do bloco Nós Trupica, Mas Não Cai apresentou 12 músicas finalistas. Há 6 anos, o concurso leva a letra vencedora para o bloco de rua no domingo do pré-carnaval. A marchinha é tradição, né? Claro que a gente não precisa negar a modernidade, como o axé, né? Entre outros ritmos que nasceram. Mas a marchinha é tradicional, ela é muito alegre, ela é muito leve, as marchinhas sempre propõem de você brincar com o outro. Na rima fácil, temas simples do cotidiano, mas ao longo da história, os versos maliciosos e bem-humorados da folia se mostraram perfeitos para criticar os costumes e ironizar a política. A marcha Abaixa o Braço, de 1944, falava da Segunda Guerra Mundial e criticava o nazismo ao satirizar a saudação a Hitler no gesto de levantar o braço em diagonal.
Entre os finalistas no concurso de hoje, um grupo que fala da crise da água em São Paulo de uma maneira engraçada. Sereia da Cantareira tem até clipe na internet. A ideia era poder, com essa situação tão gritante que a gente estava, ter alguma pequena ironia, algum humor, que eu acho que isso no fundo acaba fazendo bem para a alma no momento que as coisas estão tão secas e tão difíceis. Tô seca, não tô molhada, eu sou sereia da Cantareira. Tô seca, não tô molhada, eu sou sereia da Cantareira. E a marchinha Sereia do Cantareira, que nós mostramos na reportagem, foi a escolhida pelo voto popular como a música do bloco Nós Trupica, Mas Não Cai no Carnaval deste ano. E hoje, para a alegria dos Floriões, teve início o primeiro dia de desfiles de blocos de rua em São Paulo. Com cerca de 300 blocos cadastrados, a folia promete ser ainda maior do que a do ano passado. Concentrados principalmente nas regiões da Sé e Pinheiros, os blocos começaram hoje a desfilar pela capital. Segundo informações da Prefeitura, eles só poderão ficar nas ruas até às 10 horas da noite. Este ano são esperadas cerca de 2 milhões de pessoas durante os 5 dias de carnaval. Uma brincadeira de criança que acabou virando um esporte. O drift trike é muito parecido com o antigo velotrol, mas essa mistura de bicicleta com carrinho de rolimã é capaz de atingir até 90 km por hora nas ladeiras. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Nós estamos na cidade vizinha, Santana do Parnaíba, na região do Tamboré, nas ladeiras, para um esporte diferente. Ele chama-se Drift Trike. Trike porque é um triciclo movido à gravidade. Drift porque a brincadeira é justamente o deslizar. Ele é uma frente de bicicleta, né? Aro 20, né? Tem gente que conhece como BMX. E atrás, né, tem duas rodinhas de kart revestida com cano PVC ou PAD, justamente para dar o slide, né? O drift, o que faz escorregar. Eu uso o equipamento de proteção, né? De moto velocidade, né? O freio da bicicleta, do trike, não é o suficiente para segurar. Então nós usamos os pés também para frear no chão. Daqui é um pneu, a gente corta e põe no pé. Tem ladeiras que a gente consegue até 90, 95 km por hora. O principal objetivo, eu acho que é ter prazer, né? Aí alguns vão mais para a velocidade, que é o speed, e outros vão mais para o slide, que é o derrapar. Agora, o futuro é profissionalizar, já estão montando uma liga, ter regras, ter um ranking, ter etapas nacionais, como qualquer esporte. Eu acho que tem muito potencial por ser muito radical, de certa forma um pouco seguro e também prazeroso para quem anda. A adrenalina, velocidade, foi um dos principais motivos que me trouxe para o trike. E o conceito de família, de equipe, de união. A gente não tem explicação, só andando mesmo para saber como que é. Qual é a manha dessa derrapada? É um conjunto, né, de jogo de direção com o corpo, você segura e deixa ele dar o 360, que nós chamamos. Aí depois só alinhar. Segura com a mão e com um pouco o peso do corpo, fazendo um pêndulo, né? Como é que é esse autoconhecimento de experimentar os limites numa velocidade máxima? É muito bom, é como se fosse uma válvula de escape. A gente que trabalha dia a dia, a semana toda, então chega ali, a gente quer colocar a adrenalina para fora no máximo e é bom demais. Querendo ou não, você passa por alguns riscos ali, pô, ter que frear ou não, ultrapassar ou não, sabe, aquilo para mim gera adrenalina, pô, é muito bacana, por isso eu prefiro a velocidade. O esporte é para descer, agora para subir nós usamos uns veículos com uma corda e depois só descer. Rolezinho de drift trike no pedal. Eu acho que é um velotrol com um carrinho de rolemã, assim, meio que misturado, né? Ele une um pouco da tecnologia da bike, do freio a disco, do pedal, e aí fez uma união perfeita ali, fez um esporte bem legal. É hora de falarmos de Campeonato Paulista. Na abertura do torneio, o Bragantino empatou em 0-0 com o São Bernardo. O Palmeiras derrotou o Audax por 3-0. E o Rio Claro perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0.
Às 7h30, o Capivariano enfrenta o Red Bull Brasil. E às 9h, o 15 de Piracicaba recebe o Mojimirim. Amanhã, às 5 horas, a Penapolense recebe o São Paulo. O Corinthians enfrenta o Marília. O Santos recebe o Ituano às 7h30. O São Bento encara o Linense. E a Ponte Preta enfrenta a Portuguesa. Confira agora o que é manchete nas principais revistas semanais do país. Reação em cadeia é a capa da revista Veja desta semana. Segundo a publicação, executivos da construtora OAS presos estão prontos para começar a delatar nome e sobrenome dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato. A revista Época desta semana traz como matéria de capa a tragédia da Petrobras. A publicação acusa o governo federal de incompetência e afirma que a estatal se aproxima cada vez mais de sua maior crise da história. A Isto É desta semana fala sobre comportamento com a chamada A Explosão do Erotismo. A revista diz que a versão cinematográfica do livro 50 Tons de Cinza, de Erika James, trará um avanço na liberdade sexual feminina e um novo estímulo para muitos casais. Já a Carta Capital fala sobre as medidas adotadas pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com a manchete Contra a Austeridade. A publicação afirma que os ajustes fiscais estão com cara de arroxo e que este novo pacote corre o risco de ser pior do que se imagina. E o novo Congresso toma posse amanhã e logo no primeiro dia os parlamentares terão que eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. A disputa deve ser difícil. No Senado, Renan Calheiros, do PMDB, atual presidente da Casa, disputará o cargo com o senador Luiz Henrique, também do PMDB. O senador de Santa Catarina decidiu lançar sua candidatura com o apoio de alguns PMDBistas e de outros partidos, tanto da base do governo como da oposição. Hoje, Renan recebeu o apoio formal da bancada PMDBista. O PT é considerado essencial na disputa porque reúne a segunda maior bancada do Senado, com 14 membros. Apesar da pressão do Planalto para o apoio a Renan, há um grupo de petistas alinhados com Luiz Henrique que defendem a neutralidade da sigla na disputa. Já na Câmara, há 4 candidatos ao posto de presidente. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. O líder do governo, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Júlio Delgado, do PSB de Minas. E Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Na Câmara, a disputa deve ir a segundo turno, já que nenhum dos candidatos deve formar maioria na primeira etapa da disputa. A eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados gera expectativa por causa da importância do cargo, que, entre outras atribuições, assume a presidência da República nas ausências do titular e do vice. O número de partidos no Congresso Nacional aumentou de 22 para 28. Na Câmara Federal, o PT, com 18 deputados a menos, foi o partido que mais perdeu parlamentares. Quem mais ganhou foi o PSDB, cuja bancada subiu de 44 para 54 integrantes. No Senado, 1/3 das cadeiras foram renovadas nas últimas eleições. O PT e o PMDB têm 32 senadores, de um total de 81. Nas últimas eleições, o governo federal manteve maioria nas duas casas. Agora saiba quais são as manchetes dos 2 principais jornais de São Paulo. No estado de São Paulo, a manchete Eleição da Câmara é a mais acirrada da década. Segundo o jornal, a disputa principal é entre o PT, de Arlindo Quinalha, e o PMDB, do desafeto do Planalto, Eduardo Cunha. Já no jornal Folha de São Paulo, a manchete Doleiro tem mais do que declarou, afirma ex-sócio. Segundo o ex-parceiro, Youssef escondeu patrimônio no acordo de delação. Cerca de 700 pessoas, segundo a Polícia Militar, se reuniram hoje na Avenida Paulista para protestar contra o governo da presidente Dilma Rousseff e o escândalo na Petrobras. Os manifestantes se reuniram no vão livre do MASP por volta das 3 horas da tarde. Organizado pelas redes sociais, o movimento pede o impeachment da presidente Dilma. Eles também pedem punição rigorosa para os envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras. O grupo ficou concentrado em frente ao MASP e depois seguiu em passeata no sentido da Consolação da Avenida Paulista. Eles carregavam bandeiras e gritavam palavras de ordem.
2 faixas da avenida chegaram a ficar bloqueadas e o trânsito congestionado. Houve princípio de confusão entre motoristas e manifestantes. O protesto deu a volta na Praça do Ciclista e depois retornou no sentido Paraíso. O decreto do governo federal que aumenta os impostos sobre a gasolina e o óleo diesel só começa a valer amanhã. Mas muitos postos da cidade de São Paulo se anteciparam e já aumentaram por conta própria os preços da gasolina e do diesel nas bombas. Paulistanos que foram abastecer o carro hoje tiveram uma surpresa desagradável em postos de vários bairros. A Petrobras havia informado que a elevação do preço para o consumidor nos postos de combustíveis iria depender da decisão de cada estabelecimento e deveria ocorrer à medida em que os estoques atuais fossem renovados. Na Espanha, milhares de pessoas se reuniram hoje em Madrid para protestar mais uma vez contra as medidas de austeridade que atingem a economia e a população do país desde o início da crise econômica europeia. Os manifestantes foram às ruas cobrar apoio para o partido anti-austeridade Podemos, formado há apenas um ano. O partido ganhou mais popularidade nas últimas semanas, depois de ganhar 5 assentos nas eleições para o Parlamento Europeu em maio. Atualmente, a legenda lidera as pesquisas de opinião na corrida para as eleições locais, regionais e nacionais neste ano. A Espanha está saindo de uma crise econômica de 7 anos como um dos países de mais rápido crescimento da zona do euro. Mas a recessão ainda afeta milhares de famílias, em um país onde quase 1 em cada 4 trabalhadores está sem emprego. Grécia estuda pedir perdão da dívida pública do país e deixa líderes europeus preocupados. A coalizão de esquerda, que venceu as eleições na Grécia, projetou uma nova estratégia para regularizar as finanças do país após uma sequência de anos de austeridade fiscal. A ideia é negociar a dívida e encontrar uma solução viável para a Grécia e a Europa. A dívida externa grega representa 175% do produto interno bruto. A chanceler alemã Angela Merkel descartou um perdão da dívida grega e exigiu que o governo do país honre sua dívida com a Europa. Uma informação exclusiva veiculada pelo jornal norte-americano Washington Post revela que os Estados Unidos e Israel prepararam um carro-bomba que matou o líder do grupo islamita Hezbollah, Imad Fayez, em fevereiro de 2008. A informação do jornal foi apurada com 5 ex-funcionários da inteligência americana. Segundo as fontes, a bomba foi ativada de maneira remota por agentes do Serviço de Inteligência Israelense no exterior que estavam em comunicação com agentes em Damasco. Os Estados Unidos colaboraram na preparação da bomba. O líder do Hezbollah era um alvo de grande importância, pois teria participado de ataques terroristas do Hezbollah na Embaixada Americana em Beirute e na Embaixada de Israel na Argentina. Ucrânia abre novas negociações de paz com separatistas pró-Rússia. Representantes da Ucrânia, Rússia, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e os separatistas pró-Rússia se reuniram hoje para abrir as novas negociações de paz. Os lados tiveram apenas uma reunião inconclusiva desde que selaram um cessar-fogo em setembro. Enquanto isso, combates entre soldados ucranianos e rebeldes pró-Rússia continuam no leste do país e fizeram Kiev reforçar o seu poderio militar na fronteira. O conflito já matou milhares de pessoas. A pressão para que os Estados Unidos adotem a vacinação contra o sarampo está cada vez maior. A doença foi declarada eliminada nos Estados Unidos no ano 2000, mas desde dezembro do ano passado já foram notificados 98 casos. A maioria dos casos recentes da doença está relacionada direta ou indiretamente aos parques da Disney na Califórnia. O sarampo é altamente contagioso. Os sintomas incluem febre, nariz escorrendo, tosse e também coceira por todo o corpo. O sarampo pode ser perigoso, especialmente para bebês e crianças, que podem ter complicações como a pneumonia. O surto da doença reaqueceu um debate sobre a questão da vacinação, já que muitos pais norte-americanos não permitem que seus filhos sejam vacinados com medo dos efeitos colaterais. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Um bom final de semana para você. Voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma excelente noite e um excelente domingo.
Entre em contato com a arte urbana na série Arte na Rua. Estreia nesta terça, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis.